Hello, vlog! Dias obscuros pairaram essa casa na última semana. Fiquei doente de novo, menos de um mês desde a última vez. Aparentemente a minha imunidade está em frangalhos, mas assim, quando é que a minha imunidade não está em frangalhos? Se tem uma coisa que talvez vocês percebam é que eu fico doente com uma frequência absurda. Só que ficar doente num período de 15 dias foi uma coisa nova. Dessa vez foi meio caótico, porque me diagnosticaram errado, disseram que eu tava com uma amidalite bacteriana, só que eu tava sem febre, sem placa. Uma amiga minha, que é médica, pediu pra olhar a minha garganta, viu que não fazia o menor sentido ser uma infecção bacteriana, pediu pra eu suspender o antibiótico que a outra médica tinha passado, suspendi, ela disse vai no otorrino, fui no otorrino, e a otorrino disse que provavelmente por conta da infecção viral e da minha garganta ter ficado muito inflamada, eu acabei desenvolvendo um tipo de... Eu esqueci o nome da amidalite, eu acho que é amidalite caseosa, eu acho que é isso. E aí, por conta disso, saía uns pedacinhos que é acúmulo de comida, tecido, e como também eu tenho sinusite, também pode influenciar nisso, enfim, foi um negócio assim. Me passou um corticoide e eu fiquei bem. Eu ainda não estou 100%, a minha voz, eu fiquei completamente sem voz. A minha voz, ela voltou, só que eu ainda tô sentindo ela meio que dando uma travada, sabe? Provavelmente não vai dar pra vocês repararem, mas eu sinto que eu tenho que fazer um esforcinho a mais pra poder falar. E agora, tem uns 2 dias, eu tô sentindo uma dorzinha quando eu toco no meu corpo, sabe? Agora tá bem melhor. Há uns 2 dias tava um pouquinho pior e eu vi que isso é bem normal após uma infecção viral. Mas eu já tô me recuperando, graças a Deus. Nesse período que eu passei mazelada sem conseguir fazer nada, porque eu não fazia nada da minha vida, a única coisa que eu fazia era tentar ficar viva, tomar remédio e beber muita água. Eu passei esse tempo lendo, tava lendo O Messias Vem à Terra-média. Esse livro ele fala sobre os 3 ofícios de Cristo no Senhor dos Anéis. E, nossa, muito bom. A título de curiosidade, porque eu não sei se todo mundo sabe disso, eu sou muito fã de Senhor dos Anéis, então esse assunto me interessa muito. A teologia do livro é boa. Eu posso falar mais sobre esse livro depois, por um caso vocês quiserem. Mas já fica aqui a minha indicação. O Messias Vem à Terra-média.
criamos ídolos, porque nós não confiamos em Deus como deveríamos. Os adoradores são capturados em devoção, versículos 14 a 16. Hoje eu tirei o dia para organizar algumas coisas para 2026 e quando eu digo que eu separei o dia para fazer isso, é porque essa tarefa ela demanda tanto de mim que eu prefiro separar um dia inteiro só para ela. Porque não é somente sentar aqui na frente do computador e escrever o que é que eu quero, metas, projetos para o ano 2026. Eu acho que eu sou muito melancólica para somente sentar na frente do computador e fazer isso. Eu gosto de parar, refletir o que eu tô fazendo com a minha vida, refletir o que eu quero fazer com a minha vida. Eu gosto de orar pelos meus planos, eu gosto de pensar se determinadas metas elas fazem sentido, qual é o intuito do meu coração por estar colocando aquelas coisas como metas, quais são os meus objetivos, e enfim. Eu gosto de entrar um pouquinho mais dentro de mim em dias como hoje e planejar depois. E aí agora eu tô no momento de sentar aqui e planejar. Eu já refleti bastante, tá tudo uma bagunça aqui e agora é o momento de organizar toda essa bagunça mental. Para esse ano eu pretendo usar o Notion e o TickTick. É diferente do que geralmente eu faço porque eu gosto de usar somente um aplicativo para tudo. Só que eu descobri esse ano que eu não tô funcionando muito bem assim. Eu passei a primeira parte do ano inteira somente usando o Notion para controle de projetos, produção de conteúdo, controle de hábitos, tarefas, alimentação, tudo que você imaginar, minha vida inteira estava no meu Notion. Só que na segunda metade desse ano, eu vi que o Notion não estava sendo muito prático para algumas coisas, como para controle de hábitos e para controle de tarefas, principalmente porque essas coisas eu gosto de controlar pelo meu celular. E eu não acho o Notion tão funcional assim para celular. Então eu comecei a usar o TickTick e tentei migrar com tudo para lá. Só que eu achei que ficou meio bagunçado. Porém, para controle de hábitos, tarefas, time blocking, ele é excelente. Só que eu ainda sentia falta de algumas coisas do Notion, como por exemplo, pensar na produção de conteúdo, escrever inclusive o conteúdo lá no Notion, coisa que no TickTick não ficava tão funcional assim. Então, para 2026 eu resolvi juntar o melhor dos dois mundos. Já que o Notion, ele é muito bom para organizar a produção de conteúdo, para a organização de projetos e metas e tudo mais, então eu vou usar o Notion para isso. Já o TickTick vai ser algo mais prático, já que eu vou usar muito mais ele no meu celular. Então, ele vai ser para time blocking, para controle de hábitos, para capturação de tarefas. Eu acho que dessa forma vai funcionar melhor do que escolher ou um ou outro, porque eu uso muito o Notion no computador. Então, aqui é que eu vejo quais são as minhas metas, o que eu tenho que fazer para produzir conteúdo. Eu produzo conteúdo muito melhor sentada na frente do computador do que escrevendo no celular. Então, realmente o Notion é um aplicativo para usar no meu computador. E o TickTick é um aplicativo que ele é muito mais versátil. Eu preciso ter ele no meu iPad, eu preciso ter ele no meu computador, eu preciso ter ele no meu celular, porque eu preciso ter ele em todos os lugares para que eu tenha acesso às minhas tarefas, independente do lugar onde eu estiver. Quanto à metodologia, eu pretendo continuar usando o método GTD e o time blocking. Essas duas metodologias salvaram a minha vida nesse ano em muitos momentos. Sendo muito sincera, eu era bem preconceituosa com o time blocking.
eu pensava que não funcionaria comigo, que eu iria achar ruim porque eu não tenho flexibilidade de horários e tudo mais. Mas eu também vi esse ano que eu preciso ser bem carrasca comigo mesma e realmente não me dá liberdade para fazer as coisas na hora que eu quiser. Há sabedoria em Eclesiastes quando diz que há tempo para tudo. Então, eu realmente passei a usar o time blocking e isso me ajudou no nível absurdo. E no final das contas, usando o time blocking, eu reparei que mesmo eu achando desconfortável ter um horário para fazer as coisas, eu me senti mais descansada. Então, é uma coisa que é desconfortável, mas ao mesmo tempo é libertador. E o método GTD esse ano também foi muito útil, muito, muito, muito útil de verdade. Adorei conhecer esse método mais a fundo durante esse ano e colocar ele em prática. Então, para o próximo ano, eu pretendo usar essas duas metodologias, que foi o que funcionou muito bem para mim esse ano. E é isso. Agora é o momento em que eu vou tirar tudo que está na minha cabeça e colocar aqui no Notion e no TickTick. Eu vou começar com o Notion, que é a parte de metas e tudo mais, e o TickTick eu vou fazer depois, porque no TickTick é muito mais rotina e etc. Então eu acho que com as metas estabelecidas eu consigo organizar a rotina, porque tudo se interliga, né? Enfim, bora lá. Eu fui muito ingênua quando eu pensei que eu iria conseguir concluir tudo para 2026 em um único dia. Ontem realmente foi um dia só para refletir o que eu queria, bagunçar a minha cabeça com tudo o que eu queria e fazer template no Notion. Sério, eu adoro o Notion, mas eu realmente entendo as críticas que as pessoas fazem com relação a essa plataforma. Porque, ok, você consegue ter de tudo aqui, você consegue transformar o Notion no que você quiser. Mas, em compensação, você leva muito tempo pra conseguir chegar nisso, sabe? Então, ontem eu tava desenvolvendo algumas coisas aqui e eu demorei, mas eu já estava trabalhando em cima de uma coisa que já existia, de uns templates aqui que eu tinha usado no ano passado. Então, realmente é algo que demora, é algo que a gente tem que parar, ter muita paciência pra fazer e não ficar ansioso pra terminar, porque é uma coisa que leva um tempinho. Eu gosto muito de fazer isso, então pra mim não é algo que é chato, mas é demorado. Então, por conta disso, eu acho um pouco inconveniente, sabe? Eu ainda não separei metas, objetivos, nada disso. Realmente só fiquei desenvolvendo template. E teve o plus também que durante a noite eu não continuei desenvolvendo isso, porque a gente foi no Atacado dos Presentes comprar algumas coisinhas que seriam úteis para 2026, como, por exemplo, o Caderno da Bagunça e um diário. Caderno da Bagunça, gente, é um caderninho que eu bagunço. É um caderno assim, sabe? Bem bagunçado, não tem pauta, não tem nada. Geralmente é um caderno fininho que eu uso durante o ano para jogar aqui o que eu tenho pensado durante o desenvolvimento de um projeto, sabe? E aqui eu coloco as ideias que eu tenho, justificativas. Às vezes, quando eu tô nervosa para fazer uma apresentação, eu escrevo o que eu quero falar sobre determinado ponto que tá me deixando mais insegura durante a apresentação do projeto. Então, assim, é um lugar pra ser bagunçado mesmo, só pra eu jogar tudo que tá aqui na minha cabeça. Às vezes eu desenho, mas é bem raro. É mais realmente um lugar pra eu bagunçar. Por exemplo, o logo dessa marca, ele precisa ter essas características. Então, eu vou escrever. Tem tudo isso também em relatório de briefing, tudo mais que eu tenho. Mas, às vezes, antes de ir pra lá, vem pra cá. E aí, é um caderno que não é tão detalhado assim. Ele também tem alguns desabafos. Não é bem um diário, tipo assim, ai meu Deus, estou pensando... Não. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro alguma aqui. Mas é assim, eu tô enlouquecendo com um projeto, eu vou e escrevo que eu estou enlouquecendo com aquele projeto. Tipo, sabe? Tô endoidando.
Essas coisas assim. Fiz aqui uma carinha e botei. Eu sou a sabotagem, eu tô sempre presente. Tô a fim de me encontrar com Jesus. Coisas assim, sabe? Coisas bem dramáticas que passam na minha cabeça enquanto eu tô trabalhando, enlouquecendo no meu trabalho. Aí pra o próximo ano, eu devia ter comprado somente um, mas eu acabei comprando 3. Eu fiquei apaixonada por esses caderninhos. Sério, muito legal. Eu amei. Só que esses aqui, eles são pautados. Eu gosto deles sem pauta, sabe? Gosto de escrever assim, bem na doida, mas eu gostei tanto da capa e achei que fez tanto sentido pra ser o meu caderninho da bagunça, que aí eu comprei os 3. Eu vou começar usando o Crying e vou deixar os outros pra quando esse aqui acabar. E também compramos um diário. O diário pra mim ele tem que ser assim, exatamente desse jeito. Folhas amarelas, pautadas. Eu detesto caderno pontilhado pra isso. E capinha de couro, durinho. Esse caderno aqui também é da Tilibra. E tinha mais um critério que eu abandonei comprando esse diário, que era a capa tem que ser preta ou marrom. Mas eu não encontrei nenhum preto ou marrom. Eu encontrei esse rosinha aqui, então vai ser ele mesmo. E agora eu vou voltar a desenvolver os templates do Notion. Eu ainda não terminei, ainda faltam algumas coisinhas. Pra depois que eu terminar de desenvolver os templates do Notion, eu escrever o que eu tenho que escrever. E depois, quando eu concluir tudo aqui no Notion, passar pro Tic-Tic. Ou seja, tem mais tempo. Mas pelo menos hoje eu vou conseguir entrar durante a noite. Não vai ser algo que eu vou fazer só de tarde, sabe? Então hoje pelo menos eu vou conseguir fazer mais coisas, eu acho. Gente, eu ganhei esse cachorro da minha mãe. E ele é uma relíquia de família. Ele era da minha bisavó, depois ele foi da minha avó. Eu cresci vendo esse cachorro na casa da minha avó. E foi pra minha mãe. E agora ele tá comigo aqui. É um Schnauzer. Nossa, sério, esse cachorro é muito incrível. Finalmente finalizei todas as minhas metas e projetos lá no Notion. Levou bem mais tempo do que eu achava que ia levar, porque eu pensava que eu ia usar os templates do Notion exatamente como eles estavam para esse ano. Só que como eu não vou mais usar tarefas e hábitos e tudo mais, tipo a questão de calendário, de time blocking, essas coisas no Notion, e vou estar usando no Tic-Tic, não fazia sentido deixar o template do jeito que estava. Então eu tive que mexer em muita coisa para que o template ele fizesse sentido para esse ano. Já a parte do Tic-Tic, eu não desenvolvi tudo que eu tinha que desenvolver, porque para organizar a questão do time block e a organização da rotina semanal, eu preciso iniciar algumas coisas, como por exemplo, eu pretendo voltar para um esporte que eu praticava antes, só que eu não sei exatamente qual é o dia que eu vou praticar. Então eu ainda tenho que me inscrever, ainda tenho que fazer tudo isso. Já na área de hábitos, eu já dei uma organizada por lá, mas eu acho que eu preciso colocar mais algumas coisinhas. Preciso dar uma organizada melhor. Não é nada mirabolante, não é nada muito difícil. Eu não coloquei metas muito, diferentonas. Tentar ser uma pessoa nova em 2026, porque a ideia aqui não é essa. O que eu faço para o próximo ano é uma organização de 6 meses. Eu vou ter praticamente essa mesma organização na segunda metade do ano, ali por agosto, julho, mais ou menos. Então é a organização da primeira metade do ano, depois tem a organização da segunda metade. É mais ou menos isso. Eu queria muito mostrar para vocês como é que ficou.
Só que como eu desenvolvi o template e eu já fui escrevendo, já fui preenchendo, eu não me sinto muito confortável de chegar e ficar mostrando as minhas metas e os meus projetos, porque eu acho que é muito íntimo. Mas, basicamente, o que eu fiz lá no Notion foi estabelecer uma meta, e daquela meta eu estabeleço alguns projetos que vão me ajudar a alcançar aquela meta. É mais ou menos isso. No Notion também eu desenvolvi a parte da produção de conteúdo, e é lá onde eu vou organizar, ter as ideias para vídeos daqui do YouTube, para o Instagram, criação de roteiro, tudo isso lá no Notion, porque eu consigo ter acesso no meu iPad, no meu celular, mesmo que eu não goste do Notion no celular. Eu sempre vou seguir dizendo isso, eu detesto o Notion no celular, eu acho extremamente disfuncional. Eu espero que vocês também tenham estabelecido as metas de vocês, tenham sido realistas na hora de fazer isso. Ninguém vai virar uma nova pessoa no próximo ano, mas a gente pode tentar se organizar para ter uma vida um pouquinho melhor e um pouquinho mais funcional.